Está começando mais uma edição do nosso painel regional, sempre junto com você, de segunda a sexta, neste horário da 1h30, sempre com o programa ao vivo, com as personalidades aqui da nossa Baixada Santista e, claro, personalidades do Brasil, para discutir junto com você, debater, aprofundar os temas que fazem o dia a dia, que fazem a nossa pauta regional e, claro, debater também assuntos importantes que se referem à situação nacional, situação geral do país, né? Lembrando sempre que você participa aqui do painel, 30 14 52 81, sempre o nosso telefone é aberto para você manter o contato conosco, para a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião, e pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional TV, para você enviar para a gente aqui a sua mensagem. O painel tem uma reprise sempre também de segunda a sexta às 8 da noite e sábado e domingo, painel regional Weekend, com você às 3 horas da tarde do sábado e às 5 da tarde no domingo. Eu, como sempre, vou anunciando aqui os companheiros de bancada nesta edição. Aqui à minha esquerda, vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB, aqui de Santos, e o Heraldo José dos Santos, advogado e nosso comentarista habitual. E aqui ao meu lado direito, mais uma vez com a gente, Vicente Cassione, articulista, advogado. Mais uma vez, prazer em recebê-lo aqui no painel. Como sempre, a gente faz aqui na abertura do painel regional, você confere aqui as manchetes, né, dos parceiros. Primeiro, o DR, Diário do Litoral, traz aqui nesta quarta-feira a manchete: futuro de obras do Santos Novos Tempos é incerto, diz aqui o jornal. O contrato com o Banco Mundial acabou e a Prefeitura não explicou o motivo, né, de não ter usado a verba disponível. Uma história antiga que continua rolando. O Banha recebe aqui o Diário do Litoral, o Heraldo José também, e o Cassione ganha também a edição desta quarta-feira. E, como a gente faz também normalmente, destacamos aqui a manchete do Gazeta de São Paulo, que circula por todo o estado, Baixada, Vale do Ribeira também, no mesmo grupo do DR, está aqui a manchete: governo quer zerar desmatamento ilegal até 2030, e embaixo aqui, se puder focalizar de novo, afirma Dilma, em reunião está ela, presidente Dilma Rousseff, em reunião com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Muito bem. Banha recebe aqui o Gazeta, o Heraldo também, e o nosso Vicente Cassione ganha também o Gazeta de São Paulo desta quarta-feira. E a gente já agradece, cumprimenta aqui os companheiros de bancada desta edição do painel regional. Vereador Banha, prazer revê-lo. Tudo bem, Banha? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde, doutor Heraldo, professor Cassione, a jovem Orne Furukawa. E registrar, infelizmente, professor Cassione, a perda desse amigo santista de quatro costados, muito jovem, faleceu no dia de ontem nosso amigo Ângelo Ramos Filho, uma pessoa querida, pessoa que acompanhava o Santos em todas as suas jornadas e que vai deixar muita saudade, e que Deus o acolha na sua nova morada. Muito bem, faço minhas as palavras do Banha, apesar de conhecer pouco o Ângelo Ramos, né, ainda jovem, né, 58 anos, acabou falecendo ontem. A gente deixa aqui também o nosso pesar, né? Heraldo José dos Santos, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao professor Cassione, vereador Banha, Ione. E já preocupado, Boturão, tem anunciado aí mais um aumento da conta de energia elétrica, 17% agora nesse mês. Não sei Eletropaulo. Onde vamos parar. Essa é para Eletropaulo. De aumento em aumento, o rombo vai aumentando na conta, né, do brasileiro, infelizmente. Vicente Cassione, prazer revê-lo mais uma vez aqui no painel. Tudo bem, né, Cassione? Um abraço, Boturão, aos caríssimos telespectadores, ao Heraldo, ao vereador Banha, a Ione. Eu também faço eco às palavras de vocês de condolências e de sentimento pela morte do Ângelo, de cujo pai fui amigo e também fui amigo pessoal dele. A vida é isso. Muito bem. 30 14 52 81, ligue aqui para o painel, né? Participe junto com a gente, com a sua pergunta, com a sua opinião, pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, para a sua mensagem. Sempre a gente está aqui o programa online, pelos sites da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica lá no ícone do painel regional e acompanha a gente em tempo real. E depois do programa encerrado, você pode rever os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro pelo YouTube, tá certo? Quem confere
a sua participação e a nossa produção aqui no painel, sempre atenta a nossa Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, vereador Banha, doutor Heraldo, doutor Cassione, a você aí de casa que está nos acompanhando nesta tarde de quarta-feira. O Facebook aqui já está aberto, esperando você participar com a gente, com perguntas, dúvidas, críticas, sugestões. A nossa bancada aqui do painel regional é democrática e a nossa produção também te aguarda pelo telefone. E hoje, além da sua interação com a gente, nós temos uma matéria feita ontem na audiência pública que aconteceu na Câmara dos Vereadores aqui em Santos, justamente sobre esse aumento da conta de luz. Muito bem, podemos abrir então com esse VT, né, para a gente debater um pouquinho esse assunto. O Heraldo destacou aí na abertura, preocupa a todos quem é que vive sem energia elétrica, né? Absolutamente ninguém, né? Pois não, Ione? Nosso repórter cidadão esteve ontem na audiência pública que aconteceu às 4h da tarde aqui na Câmara dos Vereadores e quem promoveu isso foi o nosso vereador Banha, que vai comentar um pouquinho para a gente mais sobre isso, além do nosso repórter cidadão que entrevistou as pessoas que lá estiveram. Boa tarde, Ione. Boa tarde, amigos do painel regional. Continuamos aqui na Casa do Povo, aqui na Câmara de Vereadores de Santos, agora de maneira exclusiva com o Odair Gonzalez, presidente da Prodesan. A Prodesan sentiu um aumento na conta de energia? Como é que está o bolso? O bolso está cada vez mais vazio, né? E a Prodesan também sentiu, como sempre, né? Afinal, o reajuste foi muito elevado, né? O povo está sentindo de modo geral. Mas o que me traz aqui não é só a questão da Prodesan. O que me traz aqui é uma questão de um particular que tem um imóvel desabitado, ficou desabitado por 12 meses, e nesses 12 meses ele teve uma taxa, foi cobrada a taxa natural, em torno de 50 kW, uma coisa do gênero. E agora o apartamento foi alugado, né, novamente. O consumo passou para a média normal, que era em torno de 900 kW, coisa do gênero. E aí a CPFL, indevidamente, ao invés de procurar o relógio e ver por que estava o consumo baixo, porque estava desocupado, ela simplesmente lançou de uma forma aleatória, digo até arbitrária, lançou todas as diferenças daquilo que era consumido e do consumo atual, e lançou essa diferença como se tivesse havido de fato o consumo nesses 12 meses que o apartamento estava desalugado. Isso é uma violência. E mandou uma carta, uma convocação especial, assim, ameaçando de cortar a luz. Eu estou louco que eles cortem a luz, sabe? Estou louco que eles cortem a energia, porque eu acho que o proprietário do apartamento vai ficar rico, né? Porque essa violência vai ser compensada, né? Não vai pagar, lógico, e eles vão ter que pagar danos morais para a pessoa que está sendo indevidamente cobrada, né? E que está sendo intimada sob pena de desligamento da energia. Algo que ele não consumiu, algo que ele não usou, um apartamento desocupado. É o que eu quero falar na audiência pública agora. Continuamos aqui na Casa do Povo, agora com o doutor Manuel Rogério Garcia, advogado conceituadíssimo na Baixada Santista, assessor pessoal do vereador Banha. E eu pergunto ao doutor, a audiência pública atingiu o objetivo? O que o senhor achou? Eu acho que o Banha foi muito feliz em propor essa audiência pública para dar substância, para corroborar com aquilo que ele escreveu na sua representação. Afinal, o povo compareceu em massa e trouxe várias série de reclamações, não só do aumento de tarifa, mas quanto o modelo que eles utilizam na conferência das tarifas, a questão de represar a conferência para depois cobrar tudo de uma vez no momento em que a tarifa está mais alta. O Banha também acertou na questão da cobrança da CIP, que é a contribuição de iluminação pública, de que apesar de ser uma instituição jurídica feita pela emenda constitucional de 2002, ela, do jeito que foi proposta, instituída no município de Santos, ela foge os padrões da igualdade. Afinal, já dizia Montesquieu, a igualdade é a semelhança da democracia. Doutor, sentiu no bolso? Eu acho que você, nosso cinegrafista, todos que estão aqui na representação, na audiência pública, todos que realmente representam aquilo que o Banha está falando ao Ministério Público, sentimos no bolso sim. O aumento
foi substancial e com essa crise financeira, qualquer aumento é muito gravoso ao bolso do brasileiro. Então agora quem falou foi o doutor Manuel Rogério Garcia, hein? E eu tenho certeza que o senhor aí em casa também sentiu no bolso. Afinal de contas, é uma utilidade pública a energia elétrica e todos nós precisamos. Imagens, Marcos Guerreiro, eu, repórter cidadão aqui da Casa do Povo, lotada para o painel regional. É com você, Boturão. Bem, valeu aí mais uma intervenção do nosso repórter cidadão, acompanhando a audiência pública que foi pilotada, presidida pelo Banha, está aqui conosco, vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? Explicar um pouquinho como é que foi essa audiência pública e depois, é claro, o Cassione e o Heraldo ficam aí à vontade para entrar em discussão. Aliás, não quero falar do bolso, todo mundo está com o bolso e com outra coisa, bolso vazio e outra coisa cheia. É verdade. Diga, vereador. Não podia ser diferente, isso aí a gente tem cansado de debater, graças a Deus, a você, Boturão, e principalmente ainda temos esse balcão da democracia que nós podemos aqui nos manifestar. E nessas manifestações nós provocamos, professor Cassione, o Ministério Público, Defesa do Consumidor, e achamos dois erros crassos. Quando se taxou, se criou a taxa de contribuição, que é legal, mas que, como a aplicabilidade e a razoabilidade, já que é uma taxa, ela tem que reger sob o princípio universal. A taxa é feita para todos, e não por aquilo que eu utilizo dentro da minha casa. Então a prefeitura usou uma regra de escala, e isso, quando foi votado, Heraldo, nós falamos para o líder do governo, conversamos com a assessoria jurídica do prefeito. Falei assim, olha, isso aqui está errado. Como é que eu posso mensurar o que o Boturão gasta em cima do que ele gasta dentro da casa dele? Eu vou aplicar. Pode ser de R$2 a R$22. Então fica num flutuante, num universo flutuante. Taxa é taxa. A taxa é igual para o Cassione no Campo Grande, é igual para o Heraldo no Imbaré, é igual para o Boturão na Vila Rica, é igual para mim no Macuco, é igual para o Vinagre lá na Zona Noroeste. Mas tem que ter esse princípio básico da universalidade. Isso já caiu. Já a promotora diz que vai congelar as tarifas da CIP, vai pedir uma mudança no projeto, vai fazer um TAC para que se acerte isso. Isso é líquido e certo, como nós estamos aqui. Foi falado isso na audiência pública, caiu na mão do Sandro, como o Sandro se afastou, está na mão do doutor Ézio. O doutor Ézio hoje representa as ações. Como foram desdobradas duas representações, a outra também não se questiona o repasse. Quem dá o aumento e quem autoriza esse aumento é a ANEEL, que por sua vez foi convidada a comparecer e lá não esteve, explicando a metodologia, como foi feita essa medida, como é o advento da bandeira vermelha, como é que a gente pode fiscalizar a CPFL. Nem falou, a CPFL falou, eu repassei. Mas espera aí, a CPFL, ela também causou um prejuízo e lesou gravemente o consumidor. Eu só posso pagar, Cassiano, aquilo que eu utilizo. E se o pico da luz, o cidadão mediu lá em janeiro, depois foi medir em abril e usou a média entre esses meses, o que pode mais, pode menos. E ele não fez a média, ele não arbitrou no mês de abril, que foi os 2 aumentos da luz, mais a bandeira vermelha, no mês de maio, você pagou tudo aquilo acumulado, que ele fez as 2 medições, olha, está faltando, então carrega no mês de maio e cobra. Então, aquela conta ficou uma conta astronômica, estratosférica, e foi isso que sentiu. Aí o cidadão fala assim, pô, mas não foi 31%? Eu faço conta, e aqui deu para mim mais de 300%. Então, foi aí o grande erro da cobrança, não sei se de forma ladina, de forma esperta, que nunca peca para menos, né? Nunca a conta de luz ou a conta de água, nunca eu errei para menos, você consumiu mais, eu cobrei menos. Não, na próxima conta eu desconto. Na próxima conta, então nós provocamos o Ministério Público, nas 2 fomos felizes, Cassione, o promotor viu que está errado, acionou a prefeitura, inquiriu, e o que ficou, acho que a única falha da audiência pública, e isso eu fiz
esse desabafo. A prefeitura não pode se ausentar de uma audiência tão importante como essa. Em se tratando de serviço público, convidamos o secretário de Serviço Público, que tinha por obrigação, não é para mim que ele vai dar satisfação, não é para a CPFL e nem para o promotor, que deveria, que está dentro dos autos, está dentro da peça, é para a sociedade. O secretário Russo. O secretário Russo deveria estar lá para dizer: senhor Russo, como é que o senhor pegou o parque de iluminação no mês de janeiro? No mês de janeiro, como é que o senhor entregou? Como é que o senhor pegou da CPFL? A CPFL parou em dezembro. Olha, o parque de iluminação de Santos estava maravilhoso, ou não? Peguei tudo pela metade. Tem um inventário, a palavra dada é o inventário do que tem o parque de iluminação de Santos. Ele tem, ele tinha que falar. Quem é que fez o serviço? São as perguntas que ficaram no ar. Porque se a cobrança começou a partir do dia 1º de junho, o contrato vingou dia 1º de junho, porque a cobrança se deu em abril, em maio e em próprio do mês de junho. 3 meses de cobrança. Para quem? Quem que fez? Foi a prefeitura? Foi a Forte Norte? Foi carta convite? Foi quebra-galho? Foi doação? Foi caridade? No poder público não tem nada disso. O poder público tem transparência, licitação, edital, porque senão você vai incorrer em improbidade, vai dar problema no Tribunal de Contas. E como é que pegou esse inventário? E a prefeitura, como é que entregou o inventário para essa firma que está fazendo? E quanto tempo, quantos pontos de luz ficaram aí no escuro? Tem mais de 800 pontos que o próprio Diário Oficial do município dá. Fala assim, olha, essa semana vamos fazer a programação em 200 pontos, mas pode ser feito em 30, 60 ou até em 90 dias. Mas como é que eu pago iluminação se a rua está escura, Cassione? E isso foi aventado, esta foi a grande falha. Espero que o secretário, o prefeito, encaminhe a promotoria pública, encaminhe a Câmara Municipal de Santos, para que a gente possa prestar conta. Para quem paga, porque quem paga é o consumidor santista, é o munícipe que quer saber, quer ter a transparência, deveria nem estar pedindo isso, devia estar no portal de transparência da prefeitura, como é que ele pegou esse serviço e como ele vai entregar. Muito bem, Cassione, pois não. Em primeiro lugar, impecável a conduta do Banha, nesta bancada agora, explicando, sem uma palavra a mais, nem a menos, sem demagogia, sem exagero, exatamente, com sobriedade, de forma discreta, mas muito clara e enfática, tudo aquilo que aconteceu de errado e tudo aquilo que levou a que ele promovesse essa audiência pública, que é uma atitude de quem tem responsabilidade em relação ao cargo que exerce, de quem tem seriedade, de quem não se omite e de quem pensa nos seus representados que o elegeram. A gente tem que dizer isso aqui, porque como a gente faz críticas sempre àqueles que erram, quando alguém está fazendo o mínimo que se exige de um homem público, que é cumprir o seu dever, no Brasil, nós temos que aplaudir. Em qualquer lugar do mundo, isso é trivial, isso é normal. Aqui, cumprir o dever tem que ser ressaltado e tem que ser elogiado. Em segundo lugar, em qualquer audiência pública, a prefeitura, seja que prefeitura seja, tem o dever de mandar um representante qualificado, porque a prefeitura é a administração de um município, é o síndico desse prédio, de muitas casas e muitos prédios, que é uma cidade, e que tem, portanto, que estar a par dos problemas dos condôminos. Todos nós, cidadãos, somos condôminos. Quanto à CPFL, ela faz parte do grupo dos que praticam extorsão permanente contra o consumidor. No Brasil,
as concessionárias de serviço público extorquem de uma maneira ou de outra, quando o Banha diz de uma forma esperta ou ladina, é ladroagem. Não é esperta ou ladina, ladroagem. Quem não esteve presente? A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Claro que a ANEEL não está presente. Ela está presente sempre, ou nos gabinetes dos graúdos, que ela teria que fiscalizar e regular. Ela é uma agência reguladora do governo. Ou ela recebe nos seus gabinetes os graúdos que ela teria que regular e fiscalizar. A ANEEL, como a ANAC, como a Anatel, todas essas agências reguladoras são órgãos onde a corrupção está presente, o favorecimento aos interesses daqueles que deveriam ser fiscalizados. Esses interesses estão sempre na ordem do dia da atividade dessas agências, entre aspas, reguladoras, omissas, e que dão o suporte para aqueles que extorquem e para os ladrões do serviço público fazerem o que quiserem. Eu digo o seguinte, tudo isto é o caminho normal. Audiência pública, Ministério Público, tudo isso é o caminho normal para que se tente uma solução. Mas eu ainda acredito, e vou continuar pregando aqui, que tem que haver um momento em que haja uma desobediência civil. O momento em que os cidadãos todos consigam, de uma vez por todas, dizer: não pagaremos conta de energia elétrica. Eu quero ver cortar a luz de uma cidade inteira. Cria-se um fato político nacional. Cria-se um fato político nacional. Vai ter uma hora que nós temos que parar de pagar a extorsão. Ninguém é obrigado a pagar aquilo que é extorsão. Vocês dizem, os bolsos estão sentindo, o bolso não sente. Quando você tira a calça e o paletó, você se despe, o bolso está ali, ele não sente nada. Não tem coração, não tem alma, não tem veias, não tem sentimento. Eu não sinto no bolso as coisas, eu sinto na boca do estômago como se fosse um soco. Eu sinto no coração como se fosse uma punhalada todos os dias. E eles, meu coração e o meu estômago, hoje, gritam a favor de uma revolução nos métodos de se corrigir este país que acabou. A gente aproveita para fazer um intervalo, depois o Geraldo opina também a respeito desse problema aí do aumento da taxa de energia, a questão da CPFL, audiência pública promovida pelo Banha ontem na Câmara de Santos. Rapidamente, o intervalo, voltamos já já. Vocês que é um idiota? É um idiota. Estamos de volta, a sequência aqui do painel regional. A gente, com prazer, conversando aqui com o vereador Banha do PMDB, o nosso Heraldo José dos Santos, Vicente Castione, a Ione atenta já com as perguntas e participações dos telespectadores, mas para a gente amarrar e fechar aqui, participação do Heraldo também, com relação ao sistema da audiência pública, o aumento aí da energia elétrica, a questão da CPFL. Heraldo, por favor. Nós temos aqui enaltecer o trabalho, a iniciativa do vereador Banha, de chamar essa audiência pública, porque a situação realmente... são dois pontos, né? Primeiro, esses sucessivos aumentos da CPFL, que ninguém entende, e a empresa concessionária diz que está respaldada por resoluções ou por autorizações da ANEEL, que, como o professor Cassione disse, situou bem o que são essas agências reguladoras, e essa questão da energia pública, da iluminação pública, também não bem explicada. Em diversos pontos da cidade, o que há é uma verdadeira escuridão. E não é só nos bairros mais periféricos, não, é em toda a cidade, na região da praia. São pontos
longos de ruas e avenidas onde não há uma lâmpada sequer acesa. E nós, contribuintes, continuamos pagando. Quer dizer, tem que dar um basta nessa situação, tem que vir às autoridades explicar e cabe aí ao Ministério Público realmente confrontar essas ações e responsabilizar quem de direito para que não ocorram essas ilegalidades. Muito bem. Ione, tem gente aí participando conosco, querendo opinar, perguntar, questionar, enfim, com relação a esse tema? Temos sim. O Cosme da Areia Branca, ele diz: eu e muitos brasileiros somos roubados há muito tempo pelos fornecedores de energia, pagando PIS, PASEP, COFINS e ICMS, para poder cobrir o rombo do governo federal e de seus aliados, para que os mesmos possam receber pelas doações para vossas campanhas. E belas doações, por sinal. Ibanha, o que o senhor achou do deputado federal que se elegeu pelo PMDB, sendo ex-prefeito de Santos, votar contra a diminuição da maioridade penal? Qual a opinião do senhor e dos convidados? Muito bem, só fazendo uma correção, ele se elegeu pelo PSDB, né? Deixou o PMDB antes quando estava sem mandato, depois de ser prefeito. Só uma correção de rota aí. Bom, é um outro tema, é um outro assunto, né? Não sei se tem mais alguém aí questionando a questão da CPFL. Não? Está todo mundo entrando aí pesado na maioridade penal? Exatamente, quer discutir, debater a maioridade penal, né? Então vamos lá, então, pronto. Ontem não foi possível, né, se baixar a maioridade penal para aqueles que achavam que isso poderia trazer alguma solução. Fica aí a decepção. Para aqueles que acham que não, né, fica aí o alívio. Agora, antes da gente entrar na opinião do Banha, do Heraldo e do Cassione, o Cassione já foi deputado, enfim, né? Pode colocar aqui com clareza. Agora, o que acontece com essa PEC? Morre a PEC? Morre. Não tem mais votação, né? Só pode ser reapresentada no ano que vem, no próximo ano. A rejeição, pura e simplesmente, mata a PEC. 303 deputados federais na Câmara ontem votaram favoravelmente à redução. Porque eram necessários 308 votos. Né? O quórum para aprovação de proposta de emenda constitucional, PEC, é de 308 votos. Deu 303, faltaram 5, a grande maioria votou a favor. Foi. Mas por 5 votos a emenda foi rejeitada, morreu. 184 deputados votaram contrários, tá certo? E só para a gente não perder o gancho do Cosme, né? Deputado federal João Paulo Tavares Papa, do PSDB, foi ex-prefeito de Santos, votou contra, né? Já os deputados Beto Mansur, também ex-prefeito, e Marcelo Squassoni, ambos do PRB, votaram a favor. E o Bruno Covas, do PSDB, que eu também considero um santista, também votou a favor. Muito bem. Heraldo, e aí? O que você avalia de tudo isso aí? Olha, essa PEC ela é diferenciada, porque, na verdade, ela reduziria a maioridade penal apenas para os crimes chamados lá de hediondos, né? Extorsão mediante sequestro, latrocínio, enfim. Os deputados se manifestaram. O fato de o deputado Papa ter votado contra é o direito que ele tem. Os que votaram nele que cobrem se não estão satisfeitos. Eu não votei, então eu estou absolutamente tranquilo. Agora, a outra PEC, professor Cassione, que é a redução pura e simples, de 18 para 16, que também será votada. É 18 para 16, está certo. 18 para 16, né? Então, para todos os crimes. Para todos os crimes. Não apenas para os hediondos. Quer dizer, então, o tema da redução da maioridade penal vai continuar na pauta do Congresso Nacional. Mas essa o ministro José Eduardo Cardoso quer derrubar de qualquer jeito, né? Ele diz que não tem a mínima condição de estrutura prisional para se partir para esse caminho. Eu queria fazer um comentário aqui, primeiro técnico. Quero deixar bem claro que, como eu sou um homem de 50 anos de exercício de advocacia, 38 anos como professor de direito, eu tenho que primeiro falar tecnicamente, eu não posso falar passionalmente. Tecnicamente, já seria um absurdo você aprovar uma redução de maioridade penal para alguns, isto é, alguns não sabem o que fazem e outros sabem o que fazem ao ter 16 anos. Se o crime for hediondo, o criminoso de 16 anos sabe o que faz. Ele tem consciência, capacidade de entender e de determinar-se de acordo com o entendimento das coisas. Para os crimes que não são hediondos, ele não tem essa capacidade.
Isso não existe em lugar nenhum do mundo civilizado. Se você reduz a maioridade para 14, para 15, para 12, para o que for, todos têm tratamento igual, seja o crime que seja cometido. O que varia é o tipo de sanção. Você não vai dar para um menor de 16 anos que matou para roubar, praticou o latrocínio, a mesma pena que você vai dar para um menor de idade que pulou o quintal e furtou roupas do varal de uma casa. Claro, são coisas diferentes, sanções diferentes, mas isso em todas as leis penais do mundo é assim. O criminoso que pratica o crime mais grave é mais gravemente punido. Segunda coisa, tecnicamente, que é absurda, é o argumento imbecil, a palavra é essa, o argumento imbecil, que não pode ser sustentado por um professor de direito constitucional, ex-deputado federal e ministro da Justiça, que vem dizer o seguinte: se aprovarem a lei, não tem lugar para colocar as pessoas dentro. O número de presídios que nós fizemos, as vagas que existem, só comportam um número X. Passou disso, não temos lugar. Ora, se o argumento vale para o menor, vale para o maior. Na hora em que você tiver um número de maiores de idade cometendo crimes em quantidade ainda maior do que hoje, vai chegar o momento que, não tendo vaga também para os maiores, eles vão ficar na rua impunemente por falta de vaga. Isto é realmente um absurdo. O terceiro absurdo é que o argumento que ele deu é que gastaram mais de 2 bilhões de reais para construir alguns presídios, para ter vaga para todo mundo. Não tem sentido esse preço. É esdrúxulo, superfaturado, porque os presídios que são construídos no Brasil são construídos primeiro para virar propina, para virar sobra, excesso de lucro para a empreiteira, porque eles fogem aos padrões técnicos das penitenciárias modernas, que são construídas no mundo inteiro civilizado a baixíssimo custo e em lugares que têm espaço e condições de serem construídas. No Brasil, não. Até para fazer penitenciária, você tem que fazer uma coisa que custa 10 vezes mais do que deveria custar, porque é sempre a jogada do lucro, da propina, da doação para a campanha, etc, etc, etc. Finalmente, eu quero dizer, e vou repetir cansativamente, mais uma vez, que tudo isso que está sendo feito agora, em 1996, portanto vai fazer 20 anos. Quase 20 anos. Tem 19 anos agora. 19 anos. Eu era deputado federal, um deputadinho, e apresentei um projeto que está lá na Câmara, eu sempre digo isso, é só desarquivar. Só desarquivar. Qualquer um dos deputados da Baixada pode desarquivar, põe o nome dele embaixo e o projeto do Cassione passa a ser o projeto de qualquer um deles. Em que o menor ficaria internado nos casos de crimes hediondos e de crimes de revelassem altíssima periculosidade, ficariam internados por um prazo muito maior, recebendo as medidas socioeducativas, prazo que poderia ser o mesmo da prisão do adulto, do maior. Que diferença havia no meu projeto? O menor seria avaliado de 2 em 2 anos por uma junta técnica multidisciplinar, o médico clínico, o médico psiquiatra, psicólogo e assistente social. Esses quatro avaliariam o menor depois de 2 anos de medidas socioeducativas. Se cessasse a periculosidade e estivessem recuperados pelo trabalho, pelo estudo, por essas medidas, ele poderia ser solto, enquanto que o adulto deveria ficar em regime fechado até o fim. Este projeto não passou do grupo de trabalho do qual eu fui relator, com audiências públicas ouvindo juízes da infância e da juventude, psiquiatras forenses do Brasil inteiro que aprovaram o projeto, mas os deputados, liderados pela Maria do Rosário, que é a mesma que fez agora a resistência a esse projeto,
em nome dos direitos humanos, ficou na gaveta e o João Paulo Cunha não colocou o meu projeto sequer na porta de entrada da Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Faço uma sugestão ao Covas, ao Papa, ao Mansur e ao Squassone, que os 4 desarquivem o meu projeto, faz de conta que é deles. Nem aparece o meu nome. Coloquem isso lá para tentar aprovar. Esta é a solução técnica de todos os países civilizados do mundo. O menor não pode ficar só 3 anos quando pratica um crime hediondo. E com um detalhe para terminar. Ele, sabendo que pode ficar internado pelo tempo do adulto, vai se submeter, sim, às medidas socioeducativas. Porque quando ele sabe que só fica 3 anos ou menos, ele sai, ele não se submete às medidas socioeducativas. Tá certo? Muito bem. É isso aí. Olha, pois não, a questão do menor e essa situação é complexo, polêmico, eu sei, né? Mas O problema existe, não dá para tapar o sol com a peneira. E no Brasil, a sensação que se dá, professor Cassione, Heraldo, é que o sensacionalismo, quando chega o clamor na outra ponta de quem sente toda a maldade, Sente medo. o medo dos criminosos, e quem vai aplicar essa coerção, e quem vai fazer a prisão, quem vai aplicar a sanção, acaba enxugando gelo, porque os nossos administradores, ele não seguem o princípio japonês, que é o principal e secundário, global e simultâneo, como o senhor acabou de falar. Não existe cota, não pode ter esse negócio de cota, não pode dizer rotular a idade. Cada um nasce. O DNA, o cara nasce com o DNA do crime, eu creio piamente nisso. O cidadão nasce com o DNA ruim, com sangue ruim, com a besta fera, assassinato, com sangue no olho. Tem! A teoria de Lombroso está aí. Analisar o quadrante psicológico do cidadão. Se o cara tem uma distorção, uma aberração, não é ele vai ter 16 anos, ou 10, ou 12. Seja lá qual idade for, está liberado. O crime, a equipe vai avaliar. Como bem disse o doutor Cassione, tem que ter a razão. Onde que, primeiro, o crime, ele tem que ter lá. Para que serve a prisão? No Brasil não sai para nada que o sistema carcerário ele faliu, quebrou. Faliu não, ele nunca existiu. Então você vai usar a cadeia, vai cumprir a pena, vai ressocializar, vai reintegrar, vai estar um ensino profissionalizante, é isso que se espera. Alguém que vai pagar para o Estado aquele mal que cometeu, que fez a vida, para ser o quê? Para aproveitar esse cidadão, reintegrar, ressocializar. Então, como um todo, não baixamos a menoridade, agora vamos prender todo mundo que tem 16 anos, 17 anos, 14 anos, vou lotar, vai resolver o problema. Cassione colocou, aonde vai cumprir esse jovem? Qual é o problema que tem esse adulto? Qual é o problema? Ele vai para o hospital, vai fazer tratamento químico, ele vai ser encaminhado? Cadê o psicólogo, psiquiatra, assistente social? Para ter um grupo de avaliação para que aquele juiz possa dar o seu melhor. E para que ele possa cumprir num lugar que tenha decência, que tenha qualidade de higiene. Para ressocializar, claro. Senão você está tratando o cidadão como porco, você está tratando o cidadão como uma besta fera, ele vai pensar o dia todo para fugir daquela cadeia. E se ele entra com mal, Cassiano, se ele é um punguista, batedor de carteira, ele sai pós-graduado na imundície, faz pós-graduado em tudo que é coisa ruim. Então, o mal do legislador é, opa, tem problema, eu tenho receita para esse bolo. Tem um problema do crime. Não, eu tenho aqui, a minha lei vai resolver isso aqui. Eu tenho um problema aqui para o tráfico de entorpecente. Não, essa lei aqui vai resolver para o tráfico. Não é nada disso. Tem que se estudar como um todo, toda a tipologia, o crime, a dosimetria do crime, como vai ser paga essa pena, como é que vai ser ressocializado esse preso que tem um problema e que os menores hoje fazem parte das quadrilhas, e isso já é o calcanhar de Aquiles da legislação, isso todos nós sabemos. Precisa combater esse mal? Precisa. Mas precisa dar garantia que essas pessoas
vão ser reintegradas à sociedade com aquilo que reza a Constituição. Agora, eu só faço uma pergunta a você. Você tem razão que algumas pessoas nascem com o caráter torto, nascem com a genética, nascem com o DNA e nascem com a personalidade que se distorce. Logo depois que nascem, vão crescendo e se distorce. Agora, por que não existe a quantidade de latrocidas, de pessoas que estupram e matam, ou roubam e matam? Por que não existe essa quantidade incrível nos nascidos na Suécia, na Finlândia, na Suíça, na Dinamarca, na Noruega? Será que lá o DNA é privilegiado? Será que todos lá são filhos de anjos? Ou é porque lá tiveram família, a mãe teve gestação normal, os filhos nasceram conhecendo pai e mãe, o pai era um trabalhador, a mãe deu amor, deu assistência, deu proteção, eles tiveram uma escola exemplar. Por que nesses lugares não tem essa quantidade absurda que você vê na Maré, no Rio de Janeiro? Vamos fazer o seguinte, eu estou estourando o bloco aqui, o Banha responde daqui a pouquinho na sequência, tá bom? Essas estatísticas não dá para fugir, mas em instantes, você pensa que o Cassione debate aqui no intervalo, na volta o Banha responde e a gente segue. É polêmica esse tema, eu falei, nós vamos ficar 3 horas aqui e cada um vai pensar de uma forma, voltamos já já. É verdade. Lá o cara é o... Agora o Congresso Nacional, os caras são preguiçosos mentais. Muito bem, estamos de volta aqui com o painel regional, com o Banha, vereador do PMDB, o nosso Heraldo José, Vicente Cassione. A Ione vem já com as participações, que são muitas. A gente agradece a você que está acompanhando o painel e participando sempre com a gente aqui. Mas nós temos uma imagem trazida aqui pelo próprio Vicente Cassione, não é? Sobre a região central aqui da cidade de Santos, próximo ao escritório ali na Dom Pedro I, né? Dom Pedro II, Boulevard, a Rua 15, Centro Histórico de Santos, a 50 metros da Prefeitura Municipal de Santos. Alegra Centro. Alegra Centro. Isso é diário. Só passar lá e ver. Isso é diário. O lixo fica acumulado na rua. O pessoal, as lixeiras estão colocadas indevidamente aí. Olha isso. Elas tinham que ficar no lugar demarcado. Aquele prédio que está grafitado ali é o meu escritório. Eu estou mostrando um pedaço da cidade. Isso aqui não é em Biafra. Isso é no Centro Histórico de Santos, a 50 metros da Prefeitura Municipal de Santos. Os lixões foram deslocados indevidamente do lugar demarcado para ir. Pessoal do Carioca, por exemplo, do pastel, do Carioca, vão todos com os sacos de lixo, jogam tudo aí e fica isso o dia inteiro. Mal as pessoas podem passar. Né? Olha o grafite na parede, tá certo? Em frente à Profisc. E esse bulevar é aquele que fica bem frequentado à noite, né? Fica craqueiros e vira também toalete, entre aspas. Tá em um lugar bom para a luz da lua. Tarefa aí. Força-tarefa aí. Mas eu já pedi bastante, como não fui atendido, estou só mostrando para a cidade como é limpo, perfeitamente higienizado o Centro Histórico de Santos, com o Alegra Centro e com os projetos todos, os lampiões estão ali, bonitinhos, tudo, mas tem grafiteiro, tem craqueiro, tem esses porcos que fazem isso e tem a omissão de quem teria que tirar isso do lugar. Vai ser revitalizado agora. Ione Furukawa, participações aí, perguntas, comentários, enfim. Pergunta da Maria José do Boqueirão. Banha, o que vai ser dos Santos Novos Tempos, já que o Banco Mundial não vai mais financiar o projeto? Velhos tempos. O Santos Novos Tempos, ele já caiu do muro, já caiu maduro. E o que a gente pode dizer aí desses Santos Novos Tempos é que a Prefeitura vai ter que rever na marra todos os seus conceitos, os seus valores, porque o erro é de projeto. O erro, você não consegue executar o inexequível, não dá para executar aquilo que já nasceu errado. Vai ter que fazer a lição de casa novamente e buscar lá no projeto que começou errado, equivocado, e fazer o meia-culpa. Mas, Banha, eu vou te fazer uma pergunta. Você entende, você acompanha, você é do ramo. Isso começou quando? No governo do Papa. Perfeitamente. Muito bem, mas o Banco Mundial disse que veio dinheiro e milhões
e que ele não está satisfeito com a forma como empregaram o dinheiro. São 9 anos, E professor. quer explicações também o Ministério Público de para onde foi colocado esse dinheiro. Quem é que vai investigar a destinação do dinheiro, quanto dinheiro foi aplicado corretamente e se eventualmente dinheiro não foi aplicado corretamente. Porque fala-se que 12 milhões voaram aí em coisas mirabolantes que não deram nenhum tipo de resultado e não chegaram a nenhum objetivo. Eu acho que tem que ser explicado isso. O que tem de concreto nisso? O contrato é de 2006 com a prefeitura e o... Tem 9 anos esse projeto, Santos 2006. Novos Tempos. Começou em que governo? O governo João Paulo Tavares Papa foi autorizado essa verba do Banco Mundial, que o Banco Mundial não emprestava mais dinheiro a ninguém, para a cidade mais nenhuma, só emprestava para entes federativos, ou seja, para o Estado e para a União. Mais ninguém. Santos foi a última cidade a conseguir esse beneplácito. E não tem conversa de juros, ou que o juro é alto ou é baixo, porque ali não tem juros ali. Se o Banco Mundial vai pôr 44 milhões de dólares, Santos vai ter que botar também 44 milhões de dólares. O que gastou foi quase 25 milhões de dólares, e que quem paga mal, paga 2 vezes. Fizeram os tais projetos básicos, projetos executivos. Aí a firma não acertou a mão no projeto básico. Aí contrata uma outra firma. Projetos são os tais estudos. Estudos. Mas se vai passar debaixo da terra, se tem adutora, se tem favela. Esses estudos custam mais do que a obra e fica só no estudo. Aí vem. Aí é que é o macete. Mas 3 vezes no mesmo estudo, professor. Eu tô Então aí o que dizendo. acontece? Aí essa firma que fez a primeira vez, se não me falha a memória, Engie Consult, aí mudou para uma outra, para assessorar a Engie Consult. Aí essa outra não acertou e voltou com a Engie Consult de novo. Acertaram. Aí Acertaram a mão fizeram o deles. projeto. O projeto, o Paulo Alexandre Barbosa, quando entrou no governo, eu fui o primeiro a falar para ele. Falei, prefeito, esse projeto tem que ser revisto, porque o senhor está abrindo, o senhor teve peito, porque até agora ninguém pôs a mão, só está em projeto, está no papel, e a letra fria do papel não espelha a realidade, tem que ir no campo. Aí se ganhou o consórcio, ganhou em cima daquele projeto, ele vai trabalhar em cima do projeto. Só o que aconteceu? Com a execução do projeto, a empresa que está fazendo o serviço falou assim, pô, o campo não está batendo o que está desenhado aqui. Então, nesse caso, a gestão do Paulo Barbosa não tem nada a ver com isso. Ela acaba se misturando porque ela não fala, porque ela não vai. Agora vai ter, porque existe uma investigação do próprio Ministério Público querendo saber tudo que o senhor perguntou. Quanto custou, quantos metros de cano, onde que foi, por que não pegou, não gastou o resto do dinheiro, por que gastou, o que gastou, aonde gastou, por que gastou, qual é a medição da obra. Tem nesse projeto, tem o aspecto social, tem habitações envolvidas que foram construídas, algumas habitações. Então, tudo isso está passando sobre um pente fino do próprio Ministério Público, da própria Prefeitura, porque o Paulo pegou isso, pegou o bonde andando. Pegou a batata quente. Mas enganaram a população. Pegou. O governo passado ia ser o governo. Pegou o bonde andando. E aí o seguinte, no final da estação, Zona Noroeste, se acaba com a enchente em 2 anos. Não acaba. Ficou 9 anos. Lógico. E a enchente continua, vai perdurar. As palafitas continuam. Continua e só vai resolver a hora que pegar todo esse pacote de imbróglio e falar assim, olha, para tudo. Não adianta falar, não, olha, dinheiro do PAC, dinheiro do Estado. Não adianta ter dinheiro para jogar fora. Tem que ter dinheiro para executar a obra. E a obra depende de um projeto bem elaborado. Isso a gente tem visto que é o calcanhar de Aquiles de todos, seja do governo federal, do Estado, do município. Tenho visto no VLT esse desperdício. Tenho visto no Santos Novos Tempos esse problema. Temos visto no túnel o mesmo problema. Temos visto com as obras do Dersa a mesma coisa. Então, professor, está latente, mais do que cristalino. E a Câmara não vai fazer uma CPI para saber o que aconteceu a respeito disso desde 2006? A Câmara, quando faz uma CPI, o final de toda a CPI da Câmara vai para onde já está o processo. Já foi... Ministério Público. Ministério Público. Já foi passado todas as informações. Nós fizemos... Não conheço um vereador da casa que não contestou no mandato anterior e neste, sobre qualquer que seja a obra do Santos Novos Tempos. E quem é o promotor, hein? Quem é o promotor que está com isso?
Romero. Doutor Romero. Então o Romero tem que agilizar isso. Tem que mergulhar. Tem que mergulhar Então, nisso. depois da sua execução, Cassione, o que mais chamou a atenção que um projeto dessa grandeza não deveria ser feito só por Santos. Aí porque tá. os rios... Nunca daria certo. Não ia dar certo Nunca. Os rios que banham São São limítrofes. Vicente, Claro. que banham Cubatão, e os principais afluentes, e a favelização. São Vicente é mais baixo que Santos. Então a gente ia tirar água de Santos, ia derrubar no Jardim Iguaçu, lá no dique do Sambaiatuba. Então, São Vicente ia ficar debaixo d'água. Aliás, Então, é uma obra que tem caráter regional, metropolitano, e que teria que ser feito por todos os envolvidos com esse dinheiro do PAC, que foi anunciado nos 4 cantos pelo nosso Michel Temer e pelos nossos deputados que foram buscar lá, o PAC da mobilidade, onde a PAC dona... 50 bi. Isso, o PAC dos 50 bi, ele serve... Como é que você vai fazer obra? Primeiro, você tem que fazer a drenagem, porque você não faz obra debaixo d'água. Então, esse dinheiro serve sim para drenagem, para mobilidade, para abertura da entrada da cidade e para tudo que se quiser, mas tem que ter projetos viáveis, porque quem paga mal acaba pagando 2 vezes. E fica tudo no Será. Heraldo, não. Não, é só lembrar que o prefeito Billy de São Vicente esteve aqui na bancada e falou que nunca ouviu falar do Santos Novos Tempos, envolvendo também ali São Vicente. Novos Tempos. Ô, Cassione, não dá para falar agora. Nesse momento seria leviano chegar e falar assim, olha, o problema é da firma que está fazendo o serviço lá. Não dá, porque você teve 3 projetos mal elaborados, porque se fossem bons, não eram contratados por 3 vezes. Então, o erro é crasso de projeto, de planejamento, e que no condão da velocidade, da mudança do João Paulo Papa ao prefeito Paulo, tem muita coisa que precisa ser investigada, muita coisa que precisa ser debatida, para que não aconteça novamente erros como esse. Muito bem. Ione, a gente está encerrando aqui, mas dá para destacar os nomes aí do pessoal que estava participando com a gente? Mais uma. Muita Vai gente. tentar o contato Mais com uma, eles. mais Alexandre Cruz, Marcelo Silva, o Cosme, Maria José, o Nico, Uriel Vilas Boas, Marcelo Silva. Tem muita gente que não deu para fazer o questionamento, mas que participa com a gente sempre. Quero agradecer essas pessoas e dizer que as perguntas, os questionamentos serão passadas aos nossos convidados. Muito bem. O Banha e o Cassione que vão responder ou na sexta-feira ou por e-mail. A gente vai ver direitinho como é que fica aí essa possibilidade de atender o telespectador que está sempre participando conosco, que é a razão da gente estar aqui, sem dúvida nenhuma. Peraí, o Banha, obrigado. O Heraldo, o Cassione também, obrigado mais uma vez. A Ione está sempre com a gente. Você conosco de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. Sábado tem o Painel Weekend, 3 da tarde, no domingo às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.